Fala, meus amigos, e aí, beleza? Aqui é o Rafael trazendo mais um vídeo sobre os escanteios e para o dia 17 eu trago esses 3 jogos aí, um da Liga Saudita e 2 da Liga Europa. E se você quiser me acompanhar no Telegram, eu vou deixar aí o link na descrição do vídeo, porque toda vez que eu entro no mercado eu compartilho lá o link da aposta para você seguir, até porque no mercado esportivo uma das coisas mais importantes é saber o momento de entrar no mercado. Então eu compartilho o momento que eu entro, se você quiser, tá aí na descrição. E também eu vou começar uma série de informações lá no meu Instagram compartilhando as equipes que mais marcam escanteios, mais concedem, equipes também que mais marcam escanteios dos 38 aos 45 minutos do primeiro tempo. Então eu vou começar aí uma saga de informações no meu Instagram. Se essas informações forem relevantes para você, faz o acesso lá que eu vou começar a compartilhar, vou bombardear o Instagram de informações sobre escanteios, beleza? E só para falar rapidinho aí, tivemos o green aí no Race 7 do Real Madrid. Eu avisei que não era para pegar o Race 5 do Bayern, até porque o Inter poderia marcar na frente, porque o Inter não ia descansar e foi o que aconteceu. Então temos aí a aposta do Grêmio em aberto para o dia 16. Falando sobre aí o dia 17, eu vou explicar para vocês aí o que eu vou fazer no jogo do Al Fateh versus Al Ittihad e o que vai acontecer aqui nesse jogo, tá? Eu consegui extrair 2 apostas nesse jogo e fica comigo para você entender a justificativa de cada aposta. O Al Fateh está ameaçado pela zona do rebaixamento, ele não está na zona, ele só está ameaçado. Ele está com a mesma quantidade de pontos que o primeiro da zona do rebaixamento. Ele está muito pressionado e isso é bom para que a gente possa marcar a nossa aposta nos escanteios. Possui uma média de 4,9 escanteios cobrados e 5,6 concedidos em casa. Eu gostei muito dessa média, principalmente dos cedidos. Já o Al Ittihad, ele está na ponta isolada do campeonato saudita. Ele está com uma posição relativamente confortável de 7 pontos de diferença contra o Al Hilal, que é o segundo colocado. Possui uma média de 6,2 escanteios marcados por jogo e 4,3 cedidos fora de casa. E o que vai acontecer aqui? A média total dos escanteios aí das duas equipes beira a 10,5 e dos confrontos diretos tiveram 9 ou mais escanteios em todos os jogos. Isso eu achei bem interessante aqui nesse jogo, tá? O Al Ittihad, ele é muito bom fazendo escanteio fora de casa e o Al Fateh, ele está muito pressionado. Então, entendendo todo o contexto do jogo, eu vou fazer uma aposta no mais 8 escanteio asiático. Tá vendo aqui, ó, total de escanteio asiático 10. Quando esse jogo começar, essa linha vai descer e eu vou pegar o mais 8 asiático, que é uma linha de segurança. E também vou fazer uma aposta aí no escanteio mais 1 HT, que é o seguinte: quando esse jogo ele chegar aí aos 35 minutos do primeiro tempo, eu vou fazer uma aposta para que esse jogo tenha mais de 2 escanteios até terminar o primeiro tempo. Se tiver um escanteio é reembolso e se tiver 2 é green. Por que eu vou entrar nessa aposta? A média das duas equipes depois dos 38 minutos é de 1,45. É uma média muito forte. Isso significa que as equipes elas começam a esquentar do meio para o final do jogo e é uma ótima estatística para a Liga Saudita e ultrapassa até muitas ligas aí over nesse mercado. E qual é o risco? O risco é o Al Ittihad golear no HT e o Al Fateh não ter força suficiente para marcar os escanteios que a gente precisa. Mas isso não aconteceu em nenhum evento, então eu considero aqui o risco baixo nesse jogo, beleza? Indo para a Liga Europa, eu vou fazer uma aposta aí no Frankfurt versus Tottenham e eu vou explicar o que vai acontecer aqui nesse jogo. O último jogo foi de 1-1 e tiveram 12 escanteios aí. O Tottenham fez 9 e o Frankfurt fez 3. Esse jogo foi na ida, né? O Tottenham normalmente ele é mais ofensivo quando joga em casa. E no último contexto, que é o Eintracht Frankfurt jogando em casa e o Tottenham jogando fora, tiveram 10 escanteios. O Frankfurt foi responsável por 6 e o Tottenham responsável por 4. Já na Liga Europa, o Tottenham ele possui uma média aí de 6,6 escanteios cobrados e ele é sempre responsável pela maioria dos escanteios do jogo.
Isso estou falando no contexto da Liga Europa. Já o Frankfurt, quando ele joga em casa, ele tende a fazer mais escanteios, só que na Liga Europa a média dele é um pouco baixa, é de 3,5 escanteios cobrados. Então isso aí é um alerta para a gente. E juntando a média das duas equipes de escanteios, é 10. A aposta aqui, ela também vai ser no mais 8, lembrando que o mais 8 é uma linha de segurança, até porque o campeonato da Liga Europa, ele tem uma, digamos aí, uma relatividade para as duas equipes de enfrentamentos superiores aos seus campeonatos regionais, né, aos seus campeonatos de ligas. Então eu vou fazer essa entrada aqui com uma unidade numa ODD no mínimo 1,90, isso também no jogo aí do Al Ittihad e do Al Fateh. Qual vai ser o risco aqui dessa aposta? O risco aqui é o Tottenham fazer um gol e o Frankfurt não ter força suficiente para fazer os escanteios que a gente precisa. Mas, da última vez que isso aconteceu, o jogo terminou exatamente com 8 escanteios no confronto direto. Devido ao Frankfurt buscar o bicampeonato aí da competição, eu acho que realmente ele vai para cima do Tottenham, então eu considero aqui essa aposta com risco médio. Aqui é 10,5, não estou confiante aqui, até porque o risco é justamente esse, tá? O Tottenham fazer o gol e o Frankfurt não ter força suficiente para ultrapassar essa linha aqui. Continuando aqui na Liga Europa, o último jogo aqui vai ser no Lazio e Bodo. No último jogo deles tivemos um head, esse head foi bem amargo, eu não esperava que eu ia tomar esse head, mas isso faz parte, a gente não pode ficar tentando recuperar head e ficar tentando recuperar aí no dia que a gente tomou o head. O que a gente tem que fazer? Parar as operações, partir para um próximo jogo, para um próximo dia. E aqui a gente vai aí tentar pegar aí a nossa bet, tá? Esse jogo também vai começar às 16 horas e a Lazio ela precisa reverter muito o resultado de 2-0 que tomou na ida. A Lazio ela possui uma média aí de 5,2 escanteios cobrados na Liga Europa e dos últimos 8 jogos que a Lazio fez, em 4 oportunidades, olha, metade das oportunidades fez 5 ou mais escanteios. E no último jogo, a Lazio ela foi responsável pela maioria dos escanteios, mas também foi mais pelo contexto do jogo, porque o Bodo estava ganhando de 2-0, então a Lazio aí deu uma pressãozinha e conseguiu aí marcar alguns escanteios tentando uma reação. A Lazio ela tem marcado muito mais escanteios jogando em casa e mesmo quando ganha o primeiro tempo. Isso eu achei bem interessante aí, essa estatística da Lazio. Mesmo ganhando o primeiro tempo, eles continuam marcando escanteios. Então, olha aí esse alerta. O Bodo, ele é um time que quando pega adversários mais fortes na Liga Europa, ele aí teve uma tendência de conceder mais escanteios, que foi contra o Besiktas e o Olympiacos. São times aí relativamente fortes na Liga Europa. Quando abre o placar, o Bodo, ele tende a deixar o adversário jogar e marcar mais escanteios. É uma tendência. Não significa que isso aconteça sempre, todo em 100%. É só uma tendência, né? Futebol é tendência. A gente vai jogar a favor da tendência. Então esse jogo aqui ele vai ser basicamente ataque contra defesa. E qual vai ser a aposta nesse jogo? Apesar que da linha está muito esticada, vou mostrar aqui para vocês, ó. A linha está muito esticada, olha, mais de 8,5 escanteios pagando 1,83. É possível que a Lazio bata aí 9 escanteios? É, mas e se a Lazio fizer 2-3-0, vai continuar marcando mais escanteios? Então a gente fica aí com o pé atrás. Toda aposta que a gente fizer, a gente sempre tem que pensar no que pode acontecer para a gente receber o green, mas a gente também tem que pensar o que pode acontecer para que a gente possa receber o red. Então a gente sempre tem que pensar em todas as possibilidades. Então o que nós vamos fazer aqui? Vamos esperar aí essa aposta aqui, ó, do Lazio, primeiro a marcar 7 escanteios, tá vendo aqui, tá 1,28, não vale a pena entrar no 1,28, mas quando chegar a 1,72, eu vou fazer a minha aposta e vou compartilhar lá no Telegram o link quando eu entrar no mercado, se a gente conseguir entrar. Então, eu considero aqui essa a melhor aposta do dia, até porque o risco aqui vai ser simplesmente a gente não conseguir pegar essa aposta com uma ODD maneira, uma ODD bem interessante. Valeu? Se você quiser deixar alguma sugestão, crítica, comentário, qualquer sugestão de vídeo aí que você queira que eu faça, deixa aí nos comentários.
Deixa o like para ajudar o amigo, eu estou gostando bastante de compartilhar o meu conteúdo com vocês. Espero que vocês também estejam gostando do meu conteúdo. Valeu? Um grande abraço e vamos para cima com mais um dia aí de apostas. Fui!